Bom dia, meu povo, brasileiros pelo mundo. Bora tomar um café. O dia começa bem, agradecendo a Deus, né? E tomando um bom cafezinho, né, gente? E aqui é o meu lugarzinho que eu gosto de sentar, ou aqui ou lá atrás, na piscina. E como o meu jardim, olha, tá tão lindo. Aí eu gosto, sabe, de ficar vendo aqui também as minhas plantinhas. E vamos conversar, né, pessoal? Tanta coisa acontecendo nesse mundo. Tanta coisa acontecendo. E eu levantei hoje de manhã. Aí eu tava vendo as últimas notícias, né? E o que me chamou a atenção foi de uma pastora, acho que é Thalita Pereira, né? Pessoal, vocês que já me seguem, já me conhecem, sabe que eu não preciso fazer sensacionalismo. Acabou de acontecer, correr, fazer vídeo, fazer aquela thumbnail, né? Para chamar a atenção. Então, vocês sabem que eu venho aqui, abro o vídeo, converso com vocês, com o pessoal que me segue. Então eu não vou fazer sensacionalismo, esse tipo de coisa, porque graças a Deus eu ainda não preciso. Por que eu falo eu ainda? Porque a gente não sabe do dia da manhã, gente. Quem está de pé, vigia para que não caia, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas eu não gosto, sabe, de pegar quando acontece alguma coisa. Você vê muitos canais aí, né? E eles precisam, né? Porque tá na monetização, precisa entrar, né? Fechar o mês com aquele dinheirinho bom. Então também eu não posso, né, falar contra essas pessoas aí, porque cada um sabe aonde aperta o seu sapato. Mas no meu caso, mesmo que esteja apertado, eu não consigo fazer isso. Tô falando de mim, Sandra, sabe? Eu gosto de correr atrás, sabe? Eu gosto de lutar pelo meu. E quando eu tenho tempo, sento aqui e falo com vocês. E hoje o vídeo vai ser rapidinho, porque o meu tempo já tá curto. Já tenho que tomar banho para ir trabalhar. Então vamos lá, né? Sobre essa pastora aí. Gente, aí a gente vê, né? Esses canais aí gospel. Por isso que eu falo, sabe? A bolha gospel. Porque a gente tem que furar essa bolha, sabe? E tem muitos canais aí que falam, ai, bolha gospel, olha o nome. Então, é irrelevante o que essa gente pensa. Mas eu não vivo de sensacionalismo, gente. Eu não vivo. E esse vídeo é para as pessoas que me seguem, para as pessoas que estão chegando, para as pessoas que se identificam com o meu jeito e pronto. Se você não identifica, se não concorda, então fica na sua, né? Eu acho que deveria de ser assim. Mas eu não vou fazer sensacionalismo não, como muitos aí fazem, né? Enfim, aí eu vi alguns vídeos assim, né, gospel, assim, rapidinho, sabe? Porque eu já nem sigo mais essas pessoas, mas eu falei, deixa eu ir lá ver o que eles estão falando. E todos a mesma coisa, né? Aquela coisa sensacionalista, tudo. Mas, gente, do que vocês ficam assustados? Me falem pra mim. Do que as pessoas ficam assustadas? Isso é mistério que aconteça. Tá acontecendo cada coisa, as coisas tá ficando descancarada, sabe? Deus tá arrancando a máscara dessas pessoas. E nós fomos advertidos, fomos avisados. O apóstolo Paulo, né? Ele tinha muito temor disso, embora eu sempre achei assim o livro, né, as palavras do irmão Paulo meio machista, mas tem os porquê, né? Mas foi um bom servo de Deus, deixou bastante ensinamentos bons
E aí você vai estudar, né? Porque Paulo falava daquele jeito com as mulheres, mas não é. Tem uma outra, sabe, situação em meio àquilo. Por isso que eu falo, gente, estuda, investiguem, sabe? Vão lá no Rodrigo Silva. Ele fez um estudo sobre por que Paulo era machista, que aquilo, sabe, fechou o que eu também estava pensando, né? Por causa dos costumes daquela época. Vocês sabem que naquela... Vocês ficam escandalizados, gente, com os dias de hoje? Vocês ficam? Pois é, mas sabe o que acontecia nas igrejas no tempo de Paulo? Tá? As sacerdotisas, vocês sabem que sacerdotisa seria como tipo proste, né? Elas deitavam com vários homens, tudo. E naquela época de Paulo, as sacerdotisas, elas estavam indo na igreja. Elas estavam indo na igreja, sabe? Não que é contra, mas elas estavam indo na igreja não para adorar a Deus, sabe? Mas para levar os seus ensinamentos. E ali estava começando aquela coisa delas profetizar, do jeito que fala hoje, sabe? Eis que eu te digo isso, aquilo, e pá, e pum. A mesma coisa estava acontecendo naquele tempo, né? Por isso que o irmão Paulo, ele repreendeu, né? Isso daí. Mas isso é outro caso, tá, gente? Isso daí, quem quiser saber mais, pode ir lá no último ensino, acho que tem uns 2 dias que o pastor Rodrigo Silva, ele colocou e eu amei. Já escutei 3 vezes esse ensinamento se Paulo era machista ou não, porque para você entender, você precisa escutar várias vezes, sabe, mentalizar, ir lá na Bíblia, investigar, ver se é aquilo mesmo, entende? É assim que eu me lido, né, com a palavra de Deus. É que nem assim, olha, o inimigo, ele brinca com as crianças, gente. Eles brincam, sabe? Porque tem muitos desenhos aí que são diabólicos e a gente não percebe. E criança, quando eles gostam, eles ficam vendo várias vezes. E por ver várias vezes, é ali na onde que, né, acontece essas coisas. Então, é muito complicado a nossa vida aqui na Terra, a nossa vida espiritual, né? E aí, eu vi, né, esse pessoal ali, cada um fazendo, né, o seu comentário, é claro, os irmãos têm o seu canal, tem mesmo que comentar, mas eu não fico surpresa com isso, gente. Eu não fico surpresa, porque há tanto tempo a gente tá falando, sabe? A gente tá vendo e as pessoas continuam e continuam, sabe? E isso que essa pastora Thalita, né, Pereira, falou, é o que acontece nas igrejas, gente. Sabe? Só que é para vocês verem e analisar o tipo de pastores que está tendo hoje em dia. Gente, eu não estou generalizando, tá? Eu estou falando daqueles lobos vestidos de cordeiro, tá? Então, que eu sei que sempre tem o pessoal aí, né, que gosta de refutar o outro irmão, mas refutar ali no mundo ninguém quer, né? Mas enfim, essa pastora aí, o que ela falou ali, né, que me chamou muita atenção, que ela falou assim, eu tô ali, eu tô pregando para umas pessoas sujas, sem educação e pá. Gente, olha o nível que está o evangelho. Quando eu falo para vocês que existe esse apartheid dentro da igreja, sabe? As pessoas falam, a irmã Sandra é revoltada, como que eles falam? É atribulada. Aí eles põem muito adjetivo, né? Muitos rótulos. Mas não é, gente. Sabe, porque quando eu comecei a ver isso nas igrejas, vários irmãos e irmãs vinham em mim e falavam assim, irmã Sandra, eu queria ter a sua coragem para falar isso que você falou ali.
né? Então, isso está acontecendo. E outra coisa que eu estou percebendo, que ninguém está falando, mas eu falo porque eu moro aqui nos Estados Unidos e eu estou vendo muitos pastores aí do Brasil comprando casas aqui nos Estados Unidos, né? Tem uns que já mandou a esposa com os filhos, estão tudo aqui. E pasme vocês, gente, essa gente, eles vivem do dinheiro aí do Brasil, viu? Das lavadeiras, das faxineiras, do servente de pedreiro, dos mecânicos, com todo respeito a eles, tá? Com todos respeito. Então, eles estão aqui em Orlando, tá abarrotado de famílias de pastores. Aí, o Silas, ele tem casa aqui em Boca Raton. Tem a maioria dos pastores. E a maioria agora estão trazendo a esposa, os filhos, né? Até empregado, cachorro. E para eles, os Estados Unidos é lindo, é maravilhoso, né? Quem não gostaria aqui de trabalhar, morar com tudo pago, não ter que se preocupar com as contas, com tudo, né? Tem tempo para fazer caminhada, para fazer ginástica. Os filhos vão nas escolas aqui, que são escolas muito boas. Então, faz tempo que eu tô percebendo. Tá cheio, principalmente aqui em Orlando. Muitos. Então, se eles estão com o povo, se eles amam tanto a obra de Deus, né? Por que eles fazem isso com as pessoas mais humildes, gente? Gente, a gente precisa falar, nós não podemos mais ficar calado, pessoal. Isso daí já tá indo longe demais, gente. Sabe? E esses pastores, quando eles vêm aqui, eles abrem igreja, né? Eles vêm com tudo. E quando ele vê que é um irmão que tem companhia, porque aqui, gente, você faz um documento falso, você abre conta no banco, você faz companhia. Então aqui é muito assim, dentro das igrejas, eu tô abrindo uma companhia, Todo mundo tem companhia de limpeza, disso, daquilo, de brick, sabe, aquela coisa, né? Então eles vêm, trabalham e depois eles querem abrir a companhia deles, né? Aqueles que não conseguem fazer legalmente dentro da igreja, tá? Depois que termina os cultos, sabe qual a maioria das vezes as conversas dos homens ali é? Aonde tá pagando, aonde faz o documento esse? Eu falo para vocês porque eu vi isso dentro da igreja, tá? Então, aí o que acontece, né? Companhia aqui, qualquer um pode abrir. Você vai lá, você paga. Nessa parte burocrática que é bem mais fácil, sabe? Por incrível que pareça. E aí vira essa competência, assim, sabe? E nas igrejas eu via quando chegava, uma vez, né, chegou um dono de um restaurante brasileiro muito conhecido aqui em Orlando, não vou falar o nome, sabe? Eu lembro, tava lá o dono do restaurante, ele com a esposa dele. Quando o pastor estava lendo, né, os convidados não, as pessoas que foram visitar, os visitantes. E aí falando, fulano de tal, aí a gente levanta, né, oi pra todo mundo abre aquele sorriso lindo, né? Mas na hora que falou dessa família, falou, o quê? Mas assim, do jeito que eu tô falando com você, o quê? O dono do restaurante tal, tá... Não, irmãos, olha, irmão, depois... Assim, gente, depois do culto eu quero falar com vocês, tá? É assim que funciona. Então, eles estão assim, descancarados mesmo, eles não estão se importando, porque o reino deles é aqui na terra, sabe? Eu vi aquilo e muitos irmãos viram, né? A gente ficou assim, sabe? Mas terminou o culto, nossa! E depois, né, durante a semana você já via lá no Facebook, porque na época não tinha tanto essa coisa de TikTok, muitos não tinham canal, era Facebook.
E no Orkut também, porque isso daí é antigo aqui. Já na primeira semana que, por exemplo, o casal foi no domingo, já na terça-feira tava lá o pastor lá com alguns irmãos comendo no restaurante do irmão, sabe? E aí vira aquele chiclete, sabe? Aquelas coisas. E aí quando termina a festividade, né? Que eu já falei que aqui a igreja brasileira faz muito jantar, muitas festas, e é preciso mesmo fazer, porque tem muita gente solitária, tem muitas irmãs que deixou os filhos lá, tá trabalhando aqui sozinha, aluga um quarto, os rapazes também, né? Aqui na igreja tinha assim até o apartamento, morava os irmãos, né, solteiros. Então esses meninos, sabe, ficam um pouco solitários, né, longe da família. E a igreja aqui, para o imigrante, eu falo, para poder segurar o imigrante, a gente tem que fazer muita festa, né? Para aliviar um pouco a dor da saudade. E aí eu via, né, quando terminava o culto, eu trabalhava de faxina na época. E era um sábado, né? Aí a irmã vinha toda doce. Irmã Sandra, precisamos de gente para ficar depois no culto, para poder limpar a igreja. Ô, irmã Sandra, assim, tá? Aí eu falava assim, e o que você vai fazer, irmã? Ah, eu vou ficar na supervisão porque eu tô cansada. Eu que organizei tudo e tal. É assim, né? Então, existe esse tipo de coisas acontecendo nas igrejas. E quando fala, ai, não liga, vai lá para Jesus. A gente vai para Jesus, mas essa gente que tá ali dentro, sabe? Fica infernizando a vida de quem quer adorar realmente a Deus. Tá? Então, eu tô falando para vocês, foi por isso que eu me apartei e não deixei de adorar o Senhor. Então, para mim, não é escândalo que essa pastora Thalita fez, né? Porque isso acontece muito mesmo nas igrejas. Você vê assim que tem igreja que, meu Deus do céu, faz uma festa para o aniversário do pastor, para o aniversário do casamento do pastor, depois outra festa para o aniversário da mulher do pastor. E aquele dinheiraço assim, e tem uns que dão até carro, né? E isso aí no Brasil, viu? Dão até carro, dão passagens, né, para Israel, dão cruzeiros, né? Enfim. E às vezes o irmão ali, né, que limpa a igreja, que não perde um culto, que tá ali na hora da oração, porque na hora da oração de ficar meia hora de joelhos, ninguém aparece, mas aqueles irmãos estão ali, sabe, de joelho. Então, o que eu tenho que falar para vocês, bando de vigarista, vocês vão prestar conta. Vocês vão prestar conta diante do Todo-Poderoso e do verdadeiro dono da igreja. E é por isso, gente, que eu falo para vocês, sabe, esses pastores, Deus tá sendo tão generoso com eles, tá dando tanta chance, mas não, a ganância continua falando. Olha só, eu não conhecia muito essa pastora Thalita Pereira, sabe? Porque só de ver assim já não me chama atenção para ver, né? Então, o que eu posso falar para vocês, gente? O povo cristão tudo assustado com o que a mulher falou ali naquele áudio. É o que está acontecendo, gente. É o que está acontecendo hoje em dia nas igrejas, tanto aí no Brasil, em todo lugar do mundo. Vocês acham que aqui nos Estados Unidos é tudo lindo, tudo muito bonitinho, gente? Aqui também tem essa desgraça. Gente, eu trabalhava na casa de um casal de pastores, o pastor Scott. Inclusive, ele já partiu para o mundo dos mortos, já desviveu, teve um problema de saúde, desviveu. Trabalhei anos na casa desse pastor, um amor de pessoa. Ele, a esposa, os filhos, pastor americano. E sempre assim bondadoso, quando eu falava assim, pastor Scott, eu vou
agora no Spring Break, uma semana para o cruzeiro, tá? Então, a semana que vem não vou poder fazer sua casa e tudo. Oh, Sandy, que bênção! Oh, desfrute! Eles vibram, sabe? Quando as pessoas gostam de ver você feliz, é isso que elas vão falar, né? Aí, desfrute, Sandy. E eu ficava ali limpando a casa dele, ele, Sandy, o cheque já tá no counter. Ele sai, porque não ficam em cima da gente, sabe? E aí quando eu ia pegar o cheque, sabe? Na época a limpeza da casa dele eu cobrava 100, tinha $250. E ali escrito, enjoy, desfrute das suas férias. Ele deixava. Agora, quando eram os meus clientes brasileiros, meu Deus do céu, sabe? Mas nem você, mas nem falar, ai, oi, ai, você vai, ai, que bom, quanto que você pagou? Mas como que é? É assim, tá? E eu lembro uma vez, né, eu conversando com o pastor Scott, ele falou pra mim assim, ó, Sandy, eu não sei o que tá acontecendo, tá vindo tanto brasileiro para nossa igreja. Eu falei, ai, que bênção, que legal, né? Ele falou, mas está vindo muitos brasileiros. E sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, o que eu não me conformo é que os brasileiros vêm falando mal das próprias igrejas deles. E tem irmãos que falam isso, aquilo. E eu fico assim, sem o que falar, porque na nossa também tem. Eu falei, o que, pastor Scott? Ele na nossa tem. Aí, sabe o que ele falou pra mim, gente? Ele falou, inclusive, você sabe que a minha esposa, ela é designer. E ela chegou um irmão, olha só, americano, na igreja, um moço arquiteto recém-formado. E minha esposa decidiu, né, da gente ajudar eles. E como a esposa do pastor Scott, ela pegava hotéis quando vai remodelar, quando vai arrumar tudo, a decoração. Então eles tinham um contrato gigantesco. Era uma família abençoada, é uma família abençoada, sabe? Ela ficou ali com as meninas já cresceram tudo. E uma pessoa próspera. E aí ele falou, ele contando para mim, né? E eu naquela época meu inglês não era muito bom, só que ele tinha muita paciência, sabe? Sabe? Era bem legal trabalhar com eles. Aí ele falou assim, Sandy, então esse rapaz americano, Sandy, eu tô falando, a minha esposa e eu, nós decidimos, né, dar uma oportunidade de trabalho para ele, recém-formado. Aí a minha esposa estava levando ele em 3 hotéis que ela pegou para remodelar e estava trabalhando com ele ficou todo contente, tudo tal, né? E de repente, essa mesma companhia que pegava os contratos de vários hotéis, falou, não, esse hotel nós não vamos querer porque já temos a pessoa. Aí a esposa dele falou, nossa, mas quem é a pessoa, né? Aí quando foi descobrir, era o rapaz, o irmão, que o pastor e a esposa deu oportunidade para eles. Estavam fazendo a caveirinha da irmã pastora, né? E pegando os contratos, tá? E aí ele falou isso para mim, eu tô falando de um pastor americano, gente. Aí ele falou assim, Sandy, eu não sei o que tem os brasileiros. Eles acham que aqui as igrejas americanas, aqui também tem isso. Ele falou, olha, eu e a minha esposa, a gente tá com esse irmão, que nós falamos assim, por que você fez isso? Sabe? Tudo bem, ela queria, né, ajudar ele a avalancar, só que ele tava falando mal do serviço da pastora que levava ele, né, para ajudar nessas coisas de decoração, tudo. E ele falou para mim. E uma outra vez, porque ele gostava de falar comigo, sabe? E aí eu cheguei, ele falou, Sandy, já tô saindo. Porque eu ficava sozinha na casa, né? Aí ele falou assim, Sandy, eu fui pescar, eu pesquei uns salmão, eu deixei duas sacolas ali para você, essas daqui é sua. Gente, mas eram uns salmões que eles iam, aqui no norte, sabe, nesses lugares gelados, pescar. E me dava, né?
Aí ele parava sempre para conversar comigo. Eu falava, ai, pastor, eu não vou entender. Ele, não, tu me entende, você me entende. Porque os gringos, às vezes, eles pensam que a gente, brasileiro, fala em espanhol, gente. Ai, isso daí, para quem vir morar aqui, vai ter que acostumar, viu? Aí ele falou assim, ô Sandy, olha, eu vou falar uma coisa para você, viu? Tem um irmão brasileiro, acho que não vai vir mais para a nossa igreja, Sandy. Eu falei, o que aconteceu, pastor? Aí ele falou assim, Sandy, ele falava muito mal, não queria saber dos brasileiros. E eu sempre, sabe, observava isso. Sabe, um irmão bonitão, né, gatão. E ele só de olho ali no irmão. E aí, ele falou assim, que estava conversando com esse irmão, que esse irmão vivia no pé do pastor Scott, puxando o saco. Aí eles estavam conversando, ele falou assim, e como que você chegou aqui nos Estados Unidos, tal, né? Aí ele falou assim, eu ainda estou na ilegalidade, pastor, mas tenho certeza que eu vou casar com uma boa mulher logo, logo e tal. Sabe o que o pastor Scott falou para esse irmão? Ele falou assim, eu tenho que pensar um pouco, gente, porque isso tem anos, viu? Aí ele falou assim, olha, você já tá em pecado, tá? Primeiro você tá assim, já sem os documentos no país, e você falando mal, né, do seu país, e você falando mal do seu povo, que foi o seu povo que te ajudou você chegar aqui. Foi o seu outro pastor que ajudou. Olha a ética de um verdadeiro pastor. Da sua outra igreja brasileira, sabe? Que te ajudou, te deu um quarto, te levou para trabalhar. Você é um mau servo. Falou assim na cara. É claro, né? Esse irmão sumiu da igreja. Então, gente, americanos, eles são assim. É na lata, sabe? Na lata. Por isso que muita gente aqui, sabe, fala assim, mas como que a Sandra com essa cara de pobre, isso, aquilo, conseguiu, né, até se fazer cidadã? Não é, gente. Seja você mesmo, você não precisa usar maquiagem, gente. Sabe, essa maquiagem, eu falo, não é a maquiagem de passar um pozinho, tudo, aquela maquiagem do fingimento, que os americanos não suportam isso. E outra coisa, por isso que muitas das vezes os vistos das pessoas aí são negados, sabe? Porque essa gente ali no consulado, eles são treinados para pegar a sua mentira. E a mesma coisa da imigração, a mesma coisa quando você vai fazer um documento, quando você vai fazer a cidadania, sabe? Então, busque ser você mesmo com seus defeitos. Quando eu ia no consulado, gente, desde os meus 18 anos, eu tentava o visto, e sempre negado. Mas eu chegava lá e falava, eu quero ir lá para isso, pá, negado. Aí depois eu tive meu filho, né? Aí o consulado já até me conheciam lá. Eu era conhecida já na lanchonete e tudo, sabe? Ô, Sandra, será que hoje sai o seu visto? E foi assim anos e anos. Teve uma vez, né, esse consulado, um moço jovem, ele cancelou tantas vezes o meu visto, daí ele olhou para mim e ele falou assim, eu vou dar o visto para você, mas não vou dar para o seu filho. Eu falei, o quê? Ele falou, não vou dar para o seu filho porque eu sei que vocês vão para lá para ficar, tá? Então eu não vou dar, eu dou para você, mas não dou para o seu filho. Sabe o que eu fiz? Me dá as minhas coisas aí, me dá os meus documentos, me dá. Não precisa, se não der para o meu filho, também não dá para mim. Ele ficou assim olhando eu, sabe? Eu vi que o olhar dele, ele ficou assim, ele se quebrantou, mas é claro, tinha que ser duro, sabe? E foi assim, qualquer dia eu vou fazer um documentário, um vídeo bem longo sobre a minha trajetória de tirar o visto, gente. Sabe, de conseguir o visto, de vir pra cá, sabe? Então hoje vocês vê eu sentada aqui, sabe? Mas ninguém sabe o que eu passei até chegar aqui. E se eu vivo essa vida aqui, que nem muitos já falaram, essa vida sua tem que trabalhar. Mas, gente, aqui nos Estados Unidos é um país que você tem que trabalhar.
sabe? Aqui você vai no Walgreens, no Walmart, tem pessoas americanas de idade trabalhando, sabe? Então, se você foi próspero, se você se acha próspero, fica na sua, sabe? Mas não vem aqui, olha, isso daí agora pararam esses youtubers, né? Que eu dei um recado bem dado para eles. Os youtubers que estão aqui nos Estados Unidos. Mas aqui é um país realmente, gente, de oportunidade. E eu falo para vocês, se vocês querem ser prósperos, em qualquer lugar do mundo você pode ser. Sabe, eu ali no Brasil, eu trabalhava em 2 empregos, sempre trabalhei, eu sou que nem o pai do Cris, né? Que tinha 2 empregos, sempre fui de ter 2 empregos, sempre dei de tudo pro meu filho. E se eu tô nessa vida aqui ainda trabalhando, limpando o traseiro das pessoas, tá? É porque é a vontade de Deus. E outra coisa, eu faço assim, tranquilo, porque é uma coisa que eu me sinto bem trabalhar na minha profissão. E as coisas, quando você faz se sentindo bem, elas pode ser até um trabalho muito pesado, para você é leve, sabe? Então esse é o problema, né, do ser humano, sabe? Taxando a pessoa porque é isso, porque é morena, porque é pobre, porque é rico, porque é... E o que essa pastora falou nesse áudio, né, que eu escutei, eu falei misericórdia, foi uma coisa assim nojenta. Você vê a qualidade de pastores que a gente tá tendo nesses últimos tempos. Por isso que a igreja tá ficando assim, gente. As pessoas, sabe? Quando ela falou aquilo, que ela tem que lidar com pessoas sujas, com pessoas mal educadas, não. Ela falou pessoas sujas e... eu até esqueci porque, gente, eu não aguentei de ver aquele vídeo. Mas o pastora Thalita, né? E Jesus, com quem Jesus andou? Os irmãos, né? Os apóstolos, sabe? Então, isso é nojento, gente. E isso não me assusta o que aconteceu. Não me assusta mais nem um pouquinho. Porque é mistério e essa é a qualidade de pastores que está tendo agora, nesses últimos dias. E Deus está dando uma chance para esses pastores reconhecer, sabe, a negligência que eles estão fazendo e fazer o caminho de volta, o caminho do verdadeiro evangelho. Ou vocês acham, viu, pastora Thalita? A senhora acha que lá no céu vai ter um lugar só para os cheirosinhos? Não, lá vai ter só uma mesa e todos sentarão nela. Os salvos, é claro. E sabe o que eu percebo, gente? Esses cães gulosos, eles se acham especiais, eles estão achando que diante de Deus eles vão ser especial, né? Vão ter privilégio. Não! O juízo para vocês, que são pastores, vai ser muito mais pesado do que para as ovelhas. Porque a palavra de Deus fala assim, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, eu vejo esse tipo de escândalos acontecendo, eu vejo como uma oportunidade de Deus, porque Deus ele é misericordioso e ele está dando chance ainda para esses cães gulosos, sabe, falar do verdadeiro evangelho. E essa coisa de festividade, era uma das coisas, assim, festividade de aniversário do pastor, da pastora, que isso, que aquilo. Na igreja eu não gostava, porque às vezes tem um irmão ali, sabe, que trabalha na igreja, limpa e faz isso, faz aquilo, e ninguém lembra do aniversário dele. Quando lembra, uma oraçãozinha e tchau, sabe? É isso que está acontecendo nas igrejas de hoje em dia. Agora, para que eu vou fazer sensacionalismo agora, colocar thumbnail, a foto dessa pastora, que para mim, sabe, não é referência. Porque eu sei que esse vídeo vai ficar gravado, eu não sei quando alguém vai ver e vai escutar esse meu depoimento, sabe? E do que vai edificar? Ir lá ver
essa pastora Thalita? Fala para mim, gente. Em que edifica? Então, era isso que eu queria falar para vocês. E o que eu posso também falar, outra coisa que eu tô vendo, e eu aqui eu tenho propriedade para ver, eu tô vendo o exílio de pastores do Brasil para os Estados Unidos. Quando não é aqui para os Estados Unidos, é lá para a Suíça, sabe? É lá para a Europa. E primeiro eles fazem assim, né? Eles vêm, compram uma casa, né? Põe os filhos tudo na escola. Sabe, a mulher fica ali, né? Só de Louis Vuitton e bolsa pra cá, pra lá. E o pessoal aí, alimentando. É vocês aí no Brasil que alimenta eles aqui. Tudo isso. Só que eu não culpo os irmãos que estão ali, dando o seu dízimo, dando a sua oferta. Porque Deus sabe a intenção do coração desses irmãos. E o que eu quero falar para vocês, o que acontece? Com esse dinheiro que essa gente alimenta esse luxo, esses pastores alimentam o luxo deles, quantos irmãos na igreja poderia, sabe, ter seu remédio comprado, o seu aluguel atrasado, pago? É nesse sentido que eu tô falando, comer o partir o pão. Mas não, na Covid teve aquele pastor lá que eu conheci ele quando ele veio aqui em Miami, aquele Ailton, né, lá do Pernambuco, que ele mandou os irmãos ir na casa das velhinhas, né, das pessoas idosas, porque olha, gente, quer ver crente fiel, é esses irmãos aposentados. Eles tiram o dízimo fiel na PAN, tá? Eles estavam indo na casa desses irmãos pegar o dízimo, mas levar uma cesta básica, ir lá ver o que a irmã está precisando, né? Porque muitos desses irmãos assim, às vezes moram sozinhos. Não, olha só a ganância. Só que o que aconteceu? Vocês estão vendo que o lado lá para o pastor Ailton tá feia a coisa. Tá feia. E eu conheci eles aqui na igreja, nem cheguei perto. Só via ele ali com aquele peito de pomba estufado, aquele filho dele ali, a mulher ali, até que a mulher dele, sabe, tem um pouco mais de palavra. E os pessoal assim, tudo aí, eu preciso tirar uma foto, eu preciso abraçar. E hoje vocês estão vendo o que está acontecendo, sabe? Então, o império conquistado, a dor, o sofrimento, sabe? E principalmente usando o nome de Deus, não vai se vingar. Não vai. Você que tem o seu ministério, a sua igreja, isso, usando dessa usurpação, usando o nome de Deus, sabe, para se enriquecer, para seus deleites, pode ficar tranquilo, viu? É que nem aquele pastor lá do ministério, gente, das próteses. Sabe, que derruba o canal dos outros, que faz isso, que faz intriga, que faz tantas coisas e tá ali, e sempre falando que é no nome de Deus, né? Então são dessas coisas que me revolta, que me choca. E eu, como ainda tenho a liberdade de expressão, eu estou aqui fazendo esse vídeo e se você tem alguma opinião, alguma coisa, pode escrever depois ali nos comentários. E na medida do possível, eu sempre vou estar aqui falando para vocês. Mas agora, gente, acabou meu tempo. Eu preciso entrar, tomar banho e sair, tá? E é isso que está acontecendo. Isso dessa pastora. Gente, não existe só ela assim. Às vezes o pastor que você está indo aí na sua igreja ali, quando você vê que a igreja, sabe, fica aquela rodinha, né? Ou quando termina o culto, vão tudo lá para casa do pastor, vão tudo para... E outra coisa que eu vou falar bem rapidinho aqui antes de terminar o vídeo, gente. Uma vez, né, na igreja, eu tava dando carona para uma das irmãs que era aí, sim, dessa panelinha. Eu não sei o que aconteceu, que só sei que terminou o culto. Ela falou: irmã Sandra, vamos ali comigo, eu preciso parar ali na casa da irmã tal, que eles vão assar ali, vão fazer uma comida e tal. E essa irmã ia voltar pro Brasil, sabe? Aí eu falei: mas irmã, eu não fui convidada para ir. Não, mas você tá junto comigo. Gente, eu cheguei ali naquela casa,
tava presbíteros, cantores, toda essa gente, sabe? E fizeram assim uma comida, era peixe, era churrasco, era tanta coisa, sabe? E eu tava tão assim envergonhada que eu não conseguia nem comer, sabe? Eu fiquei assim constrangida, porque era uma panelinha que eu não frequentava. E na hora que nós fomos embora, eu com essa irmã, falei, irmã, por que você fez eu passar aquilo? Ai, que vergonha, irmã do céu. Mas sabe, irmã, olha só como que a Sandra é, gente. Aí eu falei, irmã, mas olha, eu fiquei tão assim mal, porque, né, você sabe que eu não vou com a cara dessa irmã. Mas, nossa, olha, eles gastarem tudo aquele dinheiro, né, ali, olha, e pôr na mesa para os irmãos comer ali, né. Sabe que a minha amiga do lado falou? Ela falou, irmã Sandra, que isso? Você sabe que eles não dão um centavo? Aquilo ali, depois ela pega e manda conta pro tesoureiro da igreja. Eu falei, o quê? Ela falou, porque eu sabia, né, dessas festas assim que eles faziam depois do culto. E depois manda tudo lá, sabe? Pro tesoureiro da igreja. E as faxineiras aqui, as meninas housekeep e os peãozada, é que alimenta isso, gente. Tá? Então é sobre isso que eu tô falando. Naquele grande dia vai ter só uma mesa, não vai ter uma mesinha aqui, outra mesinha aqui, ali. E o verdadeiro dono da igreja, ele vai sentar ali e vai falar, bem-vindos, né, benditos do meu Pai. E vocês estão achando que vocês são especiais? Se convertam e parem de vergonhar o verdadeiro evangelho, gente. E o Bolha Gospel vai continuar, e eu vou continuar enquanto tiver essa liberdade de expressão, falar aqui com vocês, tá? Então hoje é 31 de julho, tenha um dia abençoado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.